Buenas tardes a todas, no solo acá presente en la serie nacional, pero también ahí en su partido, en su provincia. Crea que todo esfuerzo que ustedes, senhoras, senhoritas, jóvenes, hicieron para estar nesta tarde de sábado, reunidas neste lugar, marcará sua vida para sempre. De maneira positiva, obviamente. Cerre seus olhos, por favor. Hablemos com Deus, já cansado de sofrer. Ya cansado de sufrir, Desistindo de viver. desistiendo de vivir, Cheguei hasta aqui, llegué hasta aquí, sem saber lo que hacer. sin saber lo que hacer, Desespero em mi ser, desespero en mi com ser, el alma afligida, alma afligida, com as marcas del disgusto, con las marcas del disgusto estampadas em mi rosto. estampadas en mi rostro. Hoy te vine a buscar. Hoy te vine a buscar. Não suporto este dolor. No soporto este dolor. Eu te imploro, mi Senhor. Yo te imploro, mi Señor. Ven a ayudarme. Ven a ayudarme. Jesús. Jesús. ¿Por qué demoré tanto para oírte? ¿Por qué demoré tanto para oírte? No sabía que me amabas tanto assim. No sabía que me amabas tanto Assim. Nunca mais me vou alejar de ti. Nunca más me voy a alejar de ti. Jesús. Me arrepiento de los errores que cometí. Me arrepiento de los errores que cometí. Creo que tú me trajiste hasta aquí. Creo que tú me trajiste hasta aquí. Yo me entrego por completo en tu altar. Yo me entrego por completo en tu altar. Entregue-se, porque Padre, já nesta primeira oração, todas estas mulheres, independentemente de seu passado, haja sido lindo ou horroroso, triste ou alegre, haja sido real ou de fantasias, de fachada, Senhor, todos necessitamos entregar em tu altar, em el Getsemani, nossa essência, nosso espírito, com pensamentos, ideias, planos, costumbres, maneiras de ser, com toda soberbia, autossuficiência, entregar nossa alma com traumas, temores, dúvidas, ressentimentos, ansiedades, sonhos. Ah, quantos sonhos nossa alma não ha sonhado e desejado. Pero quando não entregamos a ti todo nosso ser, por melhor e bueno que sejam nossos planos, nossos sonhos, nossa educação, todo se vuelve feo, todo se vuelve horroroso e uma pesadilla. Esta senhorita, esta senhora vivido, esta jovem está vivendo dentro de seu próprio corpo uma adicção, uma enfermidade, uma mania feia, uma costumbre que compromete sua alma, compromete sua mente, compromete seu bem-estar, já seja indolência, já seja agressividade, negligência, já seja imoralidade, já seja, ó Deus, o desprezo a seu próprio corpo, templo tuyo, que deveria ser cuidado. Vem, Espírito Santo, agora, incomoda esta mulher que está em Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, que está em Bolívia, Peru, Equador, que está em Colômbia, Venezuela ou em outro país de Centroamérica, dos Estados Unidos, da Europa, acompanhando esta transmissão através de Univer em espanhol, e revela, Senhor, revela agora, já nesta primeira oração, o real estado deste espírito.
esta mente tão cargada, tão ocupada, o real estado deste coração tão pesado, ou lleno de pessoas e coisas, ou vazio de ti, vazio deste corpo, o real estado deste corpo que ha sido templo de tantas coisas, pero não ha sido templo tuyo. Oh Espírito Santo, por favor, nós outros pastores intercedemos por estas mulheres. Não é nada mais vergonzoso, humilhante para nós outros, os servos, que estas mulheres que o Senhor ha enviado a tu casa não te conozcam, não sejam templo tuyo, não sejam usadas por ti. Que estas mulheres sigam carregando estas tristezas estampada em sua mirada, em seu rosto. Vem, Espírito Santo, por favor, vem. Esta hogueira santa não pode ser uma mais. Esta última reunião de alta ajuda não pode ser uma mais. Por favor, por favor, por favor. Eu suplico, eu ruego a ti, com Viviane, por todas estas mulheres, porque, Senhor, és indignante saber e ver que muitas vêm à igreja, escutam a tua palavra, sabem o que têm que fazer, pero não lo fazem, não obedecem, não creem de veras, porque se creyera de veras, se entregaria, sacrificaria. Então, por favor, por favor, por favor, incomode a todos. Este por la primeira vez, há poucas semanas na igreja, ou já por muitos anos, por favor, não deixe esta mulher sair de cá como entrou. Bautiza, Senhor, bautiza o Espírito. E as que já são bautizadas, despierta para que sejam usadas como o Senhor quer. Diga para Ele, Senhor, revela-me qual é tu querer, mis raízes, revela o que está estormando o fluir de tu Espírito em mim. Diga para Ele, eu não quero solo cantar, orar, entender, ler, predicar, alabar. Eu não vim aqui para sentir, eu vim aqui para ouvir de Deus e praticar, obedecer e confiar. Minha alma, sim, meu espírito e meu corpo, minha vida por inteiro, sim, por inteira, em tus manos, em tu altar. Abre com Ele, haga sua oração, aí a hora em seu lugar. Ele escute a sua voz, Ele escute a sua oração e Ele vai contestar e será a hora. Sí, dígale a Dios que le oye cada palavra que sale de forma sincera. Oh, meu Padre, nós queremos aproveitar esse tempo acá e que o Senhor haga uma revolução dentro de cada alma que está aqui, para que o Senhor seja glorificado através desta vida, meu Padre. Em o nome do Senhor Jesus. E todas que creem digam amém. Uma vez mais, buenas tardes. Sentem-se, por favor. Cantemos, por favor, esta canção. Pero já deixe aí sua Bíblia preparada. Qual é o passagem bíblico, Viviane? O primeiro de todos. Quem sou eu, né? Outra vez, a mesma sonrisa. Cantemos. Otra vez, la misma sonrisa para esconder
los pedazos rotos que hay en mí. Me deshice de lo bueno que había en mí, a cambio de lo que pereció. Disfracei a me ser quebrado. Disfracé mi ser quebrado. Não deixei a nada ver que sou fraco. No dejé a nadie ver que soy frágil. Alguém vê mais allá Alguien ve más allá pelos muros que criei. de los muros que creé. Señor, ve quién soy yo. Conoce el dolor del verdadero yo. Y aún así mi amor, no resistiré más al Señor, Que que ve quién soy. Me entregué a mi propio corazón a cambio de una ilusión. Disfracé todo mi estrago, mas yo sé que me quiere aún frágil. Él ve más allá de los muros que creé. El Señor ve quién soy yo, conoce el dolor del verdadero yo. Y aún así mi amor, no resistiré más al Señor, que ve quién soy. E é verdade, às vezes muitas coisas ocorrem na vida do ser humano que tem muita tendência a quedar ressentida com o que ocorreu em seu passado, com o que passaram, o que falaram, o que vivenciou em seu hogar, em sua casa, na igreja. E é um problema muito grave na igreja, porque há muitas pessoas que estão ressentidas e levam isso como se fosse algo que não é um problema. E às vezes a pessoa nem conhece que está com ressentimento, com uma amargura profunda. E isso vai levando ao longo da vida, não? Bueno, é certo, Viviane, este sentimento disfarçado que muitas pessoas ignoram e que é muito falado, principalmente no universo da fé, do cristianismo, o peligro do rancor, o peligro do ódio, e que se disfarça muito bem, como você disse, né? Esse sentimento, ressentimento, esta amargura e esta bronca que as pessoas têm hacia outra pessoa e às vezes hacia a obra de Deus ou alguém da própria obra de Deus, como um pastor, uma esposa de pastor, uma obreira, ou hasta o próprio Deus. Eu he conhecido pessoas acá na Argentina e, para minha surpresa, ha sido o país onde eu mais he conhecido pessoas que estavam com bronca de Deus, enojadas com Deus, tristes com Deus. Pessoas que se sentiam no direito de guardar ressentimentos hacia Deus, porque em sua mentalidade, em sua maneira de ver e crer, pensavam que Deus lhes havia fachado, porque aparentemente estava nascendo todo bem e que não mereciam aquela perda,
aquela traição, aquele divórcio, ou o falecimento de um familiar por quem lutou, orou, clamou, sacrificou, trajo à igreja, buscou a Deus por ella, por ele, e aí a pessoa viene a falecer, e muitos quedaram parados no tempo. Uma coisa em comum que eu he observado, eu não sei se me explico, é que as pessoas que guardam algum ressentimento, e que muitos não reconhecem que a raiz é um rancor, ou um ódio, pero você disse outra palavra, Ressentimento, a amargura. a amargura, é que as pessoas que não reconhecem, elas estão paradas no tempo. Literalmente param de desarrollar, e não é no âmbito profissional, social ou familiar, param de desarrollar espiritualmente e emocionalmente. Sim, e é quando você tem um ressentimento, se vê por o dolor. E uma das razões que nós, quando se vê claramente, está óbvio que tem algo aí, é quando a pessoa normalmente diz palavras e murmura e queja de la vida, de los hombres, de las pessoas, que não existe uma pessoa de Deus, ou não existe um homem de verdade, ou não, um montão de argumentos que passa a crer porque está ressentida, está amargurada, está enferma de sua alma. Então, quando isso passa, quando se habla, é mais visível. Pero há vezes que não se habla tanto e é algo mais sutil. Por exemplo, em meu caso, por exemplo, quando eu tive uma perda, não? E esta perda, a princípio, parecia que eu estava sob controle. Mas ao passar do tempo, de los meses, e havia muito dolor por la perda, então eu comecei a quedar como este enojo de Deus. E de que forma? Muito sutil. Eu não imaginava que eu estava ressentida com Deus, porque ele dizia, pida para que eu saque isso de ti. E eu dizia dentro de mim, não. Eu respondia a Deus, eu não vou sacar, já está doendo demasiado. E o Senhor aún quer sacar o único. E a pessoa pensa que o dolor que ela alimenta é motivo de... É uma razão. Ela tem excusa para continuar sentindo. E que não pode sacar e levar no altar, porque ela tem razão de sentir-se assim. E ele falou a mim, pero muito bajito. Não era uma voz alta, era muito bajito. Entrega isto que está em tu coração. Entrega a mim. E eu disse, não. Então, houve este período de resistência minha, e muitas vezes a pessoa tem esta resistência com relação a outras pessoas, quizás de ouvir outras pessoas, de aceitar aprender, aceitar obedecer. Às vezes não quer obedecer por causa justamente de um rancor, um ressentimento, uma amargura, porque não hice como o desejou, não? Como Deus, eu estava sentindo este dolor imenso e eu pensava que como? Eu que creio em Deus, que hago bem, eu sirvo a Deus no altar, como que isso pode me suceder? Eu quedei assim. Hasta que um dia eu entreguei no altar, que foi Deus que falou a mim. Você me convenceu disso. Pero houve realmente uma resistência. Ou seja, é verdade que isso de la pessoa que era muito ressentida e hasta amarga e quejar-se
e se isolar. Muitas vezes a pessoa se isola, se põe ao lado, queda lejos de todos, senta allá, vem atrás na igreja, não quer mais participar das reuniões que participava antes, porque como as demais pessoas me vão a ver. Ou seja, ela está carregando todo este pensamento, esta amargura, lleva com ele, se aleja de todos, se esconde de uma forma e continua sendo assim, vindo na igreja, falando com Deus, lendo a Bíblia, dando o dízimo, dando suas ofrendas, pero a pessoa fazendo as coisas de forma religiosa, porque todo isso, sim, é correto, pero de la forma que estás, não está bem. Deus não aceita. Quando você tem, se alguém que tem algo contra ti, Jesus dijo, deja sua ofrenda delante do altar e resolve com esta pessoa. É tão certo que Deus não tolera que você tenha inimizade com outra pessoa, com algo que não está resuelto. La persona, quando ella hace todo bien, a ejemplo de lo que Viviane mencionaba, a su ejemplo personal, caramba, yo hice todo bien, yo creí, yo sacrifiqué, yo amé, orei, eduqué, clamei, hablei. yo hice todo que estaba en mi poder y salió mal. Eu perdi, estou sofrendo, e aún queres que eu entregue este sentimento? É demasiado para mim. Não, não é demasiado, é justamente o contrário. É que este sentimento, o ressentimento, lhe está sufocando, lhe está ahorcando, e lhe vai matar espiritualmente, porque sua alma, aparentemente Viviane aparentava estar bem, pero em seu íntimo havia este sentimento, onde Deus lhe dizia, entrega-me, porque isso te está sendo mal, isto vai pôr em peligro tu fé, tu salvação, tu comunhão comigo. Eu não me reconhecia de verdade nesta época, porque eu não tinha nenhuma palavra de fé. Eu estava em próprio sentimento. Eu estava me sentindo como, sabe quando o perro está com a cola para dentro? Assim com Deus, porque eu estava em dúvidas. Quando nós não hacemos as coisas como deve ser, de obedecer, então nós quedamos sempre orando, pero com dúvida, hablando com Deus, pero com dúvida, fazendo todo, pero com dúvida, hasta um dia o diabo sacar de mim, me remover. Que é o objetivo dele, a fé. Ele sabe que a fé é o poder de Deus. Ele sabe que a fé nos dá poder para vencer, não só no problemas, vencer sobre todo pensamentos, sentimentos, inclinações que querem roubar nossa salvação, querem roubar nossa comunhão com Ele. E claro, a pessoa quando nutre um ressentimento, já seja de amargura, de tristeza, de bronca, de ódio, esta pessoa, aunque não demonstra exemplo sujo, mas esta pessoa não tem segurança e acaba buscando a alguém em quem apoiar-se. E aí que ocorre, como a outra pessoa também não é perfeita, porque todos somos imperfeitos, e acaba também, às vezes, decepcionando, ou mal interpretando, ou chamando a atenção, verdade? Graças a Deus que eu tive um pastor em minha vida, porque a realidade, porque eu estava mal e você me pôs em meu lugar. Viane, nós fomos chamados para servir a Deus e não para ser servidos. Então, aquela voz, o que você me disse, quedou assim, como latendo, falando bastante comigo. E eu mirava uma pessoa que faz suas eleições de todo, para quem não serve a Deus, ou é do mundo, a pessoa hace de todo, que busca o que quer. E nós que servimos a Deus, eu pensando naquele momento, eu que sirvo a Deus, eu não posso.
Eu não posso. Pero entristecida em servir naquele momento onde havia o dolor muito grande, foi quando eu conheci e eu alterou a mim mesma, minha maneira, minha fé, minha devoção. Eu estava indo passos largos para me alejando de Deus, pouco a pouco, hasta que por la misericórdia de Deus, Ele falou a mim. Já havia falado, já havia usado meu esposo, já havia falado comigo. E resistente, vê que quando a pessoa tem um dolor, quando ela tem algo que ela hasta alimenta e aceita esses pensamentos, ela põe muito resistente, lleno de argumento, lleno de excusas, e se sentindo vítima da situação. Hasta que um dia, quando Deus falou forte, eu fui ao altar. E eu disse, Senhor, foram as palavras, e eu não veia em mim condições realmente de fazer o que Ele havia pedido, mas eu queria o altar. Graças a Deus. Eu queria o altar, não foi uma emoção, não estou no altar por causa de alguém, senão por um chamado de Deus. E eu disse, Senhor, está bem, se eu tenho que viver com este dolor por toda a minha vida, eu vivo, mas não quero deixar o altar. Eu quero servir ao Senhor todos os dias de minha vida. E eu falava e soluçava de chorar. Tanto que eram verdades minhas palavras, mas eu não veia condições em mim. Mas ao instante, ao bajar do altar, quando eu barrei do altar, Deus imediatamente respondeu. Eu barrei pensando, porque Deus escuta meus pensamentos. E eu, quando estava barrando, eu disse, não sei como vai ser isso, Deus meu. Como vai ser? Eu não vou dizer nada, porque se eu digo a alguém e faço, Deus escutou. Eu pensando que Deus não escutava o que estava dizendo, não? Pensando. Eu pensando, não? E aí foi quando Deus falou a mim, dijo, mirei a um obreiro. Naquele dia, eu mirei um obreiro e eu vi o que eu disse quando empecei com Jesus. Eu disse, quando Ele me chamou, eu vou servir a Ti todos os dias de minha vida. Eu não vou fazer petições para servir a mim, eu vou servir ao Senhor. Eu hice essa oração. E quando eu barrei, Deus me hizo recordar essas palavras que eu disse. E foi como se eu estivesse vendo um espejo quem eu estava sendo. E nesta pressão, estamos falando aí da hogueira santa, onde Jesus foi pressionado aqui no jardim de Getsemane, e ele orou, transpirou sangue, e ele foi realmente tentado, como ele disse, se é possível, revelando a todos nós outros que dolia, que ele estava sentindo, ele era tentado. Se é possível, passa de mim este cálice, pero seja hecha a tu voluntade. E quando ele disse, depois de fazer esta oração, que disse ele? Se levantou, foi ao encontro de los soldados e disse, a quem buscaste? Ele estava listo, ele compreendeu o sacrifício da entrega. Ele falou com Deus, entregou sua vontade e levantou-se. E isso passou, sabe, com uma mulher na Bíblia. Pero antes de hablar desta mulher, Viviane, o que me chama a atenção é que a pessoa, mesmo com o Espírito Santo, vê, fazendo a obra de Deus, estando involucrada ou envolta a uma rotina constantemente espiritual, aún assim não deixa de ter
sus sentimientos, pensamientos, inclinaciones, voluntad. pero el poder de decisión nunca será quitado de nosotros, de obedecer ou de desobedecer. E quando Viviane, mientras Viviane desobedecia e alimentava este ressentimento, e quantas não são as mulheres que, desafortunadamente, incluso obreiras, membros, estão aí disfarçando um ressentimento de uma placa que usted hizo, que ilustra muito bem, por favor. Nadie puede Saber que é um ressentimento. nem sequer eu. é decir, a pessoa disfraça, né, este sentimento de uma maneira que, se eu lo assumo, é como se eu fosse derrotado, é como se eu fosse, sabe, reprovado. É justamente o oposto. Reconhecer este ressentimento, detectar e fazer as pazes com Deus, com sua alma, e livrar-se de uma vez por todas desse ressentimento é a solução. Sim, quando a pessoa já está nesta maneira, como eu estava, assim, enquanto eu alimentava esse sentimento, esta amargura, este dolor, quando eu mirava alguém e eu dizia para mim mesmo, ela pode, eu não. Pero eu estava falando como murmuração. Eu dizia murmurando. Pero eu dizia isso para dentro de mim, a mim. Hasta que chegou este dia e obviamente, cambiou este dia que eu barrei do altar, cambiou minha maneira de ver. Eu me senti muito amada, porque o dia que eu entreguei este ressentimento meu, então eu vi que é verdade. Parece que tudo o que Deus pede, que eu pensava em minha maneira de pensar, eu pensava assim, como que Deus pede hasta um sonho para quitar o dolor deste que eu perdi? Como? Como que isso é um absurdo? Eu pensando. Pero quando eu entreguei no altar, hasta mi desejo, hasta mi futuro, mi vida, porque quando se entrega no altar, não está falando especificamente de algo solo, de alguém, sino de sua vida, de seus desejos, de seus sonhos, de entrega, de não quedar ressentida, entregar e ponto. Vivia hacia adelante. E assim foi. Quando eu lo hice, eu me envolvi, aí eu envolvi outra pessoa, com outra mente, com outro racionamento, ou seja, muito diferente de lo que eu estava. Ou seja, lo que Deus pide é lo malo que eu tenho. E a pessoa pensa que não. E isso é não melhor para mim. Não é melhor, porque você está angustiada. Você está com esses argumentos. Por exemplo, Noemi, essa mulher, antes, você quer falar? Sim, eu quero que esta segunda placa que você preparou, Viviane, que é ressentimento, né? Por favor, porque aí há pontos aí a serem observados, porque a primeira coisa é o dolor emocional. Quer falar sobre esse dolor emocional? Sim, este dolor emocional, você começa a falar com os demais, às vezes, você revela até com suas palavras que você não está bem, você escuta de si mesmo o que dizes quando você está amargurada, quando você tem algo guardado aí, rancor. Não é só com os demais, às vezes com uno mesmo, no caso sujo, né? Com você mesmo, com uno mesmo. Eu era com Deus. E com Deus. Especialmente com Deus, porque como que Deus permitira passar por todo esse dolor. Pero conhecemos pessoas que também estão assim, com este ressentimento, com ela mesma. Porque eles não se perdonam, porque determina, no caso, tu estado espiritual. O ressentimento faz com que a pessoa esteja em um estado espiritual abalado, desequilibrado. Mesmo conhecendo a palavra, mesmo crescendo em Deus, mesmo querendo ser bendecido ou bendecida. A exemplo, me acuerdo a hora de Esaú. Esaú era irmão de Jacob, que despreciou a bendição de la primogenitura, despreciou a Deus em primeiro lugar.
Despreció la bendición de su abuelo y de su padre, porque era fuerte, era cazador, era um homem de éxito, e pensava que não necessitava da bendição de Deus. E depois que perdeu, quedou com bronca e rancor e ódio de seu irmão, ao extremo de dizer, lo vou a matar. Imagine-se. E ele queria a bendição, como são pessoas que dizem, eu creio em Deus, eu vou ser bendecido, não, Deus me vai caçar, não, eu vou prosperar, não, eu vou alcançar este milagre, não, minha família tal e qual. E quando não recebe como esperado, porque fachou, seguramente quando não recebemos, porque em algo hemos fachado, não Deus, ou Deus facha, jamais. Assim que a pessoa queda-se com raiva ao extremo, com ódio ao extremo de desejar. Ai, como exibir aí, por favor, o passagem bíblico que disse que ele planeou matar o próprio irmão, está aí. E Saul, pois, leia por favor em voz alta, guardou que? Rencor a Jacob, que era seu irmão gemelo, a causa da bendição com que seu padre lo havia bendecido. E Esaú se dijo a ele mesmo, como você estava falando minutos atrás, los dias de luto por mi padre estão cerca, é dizer, mi padre já vai morrer, mi padre já está com um pé no outro barrio. Então, que haré? Mataré a mi hermano Jacob. Assim são as pessoas que no universo de los que creem em Deus, quando não recebem ou não superam ou não são reconhecidos como esperado, quedam-se com raiva, com rancor, ao extremo de odiar ao outro e a desejar matá-lo. E é como está aqui nesta placa, determina tu estado espiritual, né? E sim, isso acaba sendo um tumor, né? A pessoa que está ressentida ou com rancor, podemos dizer assim, ela está determinando em sua vida espiritual que ela está comprometendo sua salvação. Se Jesus vuelve neste momento e ela está ressentida, vai quedar, ela não vai ser salva. E se a pessoa morre com ressentimento, como será salva esta pessoa quando a palavra de Deus disse que a vida eterna, não há vida eterna para o homicida? Como? Não há vida eterna, é dizer, não há salvação para quem guarda rancor, ódio hacia alguém. Está aí escrito. Rapidamente, por favor, antes de Viviane falar de Noemi, vê aí, primeira epístola de Juan, capítulo 3, versículo 15, diz assim, todo el que aborrece a seu irmão, aborrece, é dizer, está enojado, aborrecido, enojado, com bronca, disse aí. E geralmente nós nos quedamos aborrecidos quando somos abandonados, ignorados, frustrados, desvalorados. Aqui sim? Mal compreendidos, sim ou não? Disse aí, todo el que aborrece a seu irmão é homicida. E vosotros sabeis que nenhum homicida tem vida eterna, permanente em ele. É dizer, a pessoa pode estar salva porque conheceu a verdade, entregou sua vida, recebeu o Espírito Santo, pero se esta pessoa, mesmo conhecedora da verdade, fazendo a obra de Deus, ou sendo servo de Deus, guarda algo contra alguém, esta pessoa não tem vida eterna em si, disse aí. En esto conhecemos o amor, em que ele pôs, no caso Jesus, em letra maiúscula, sua vida por nós. Também nós devemos poner nossa vida ou vidas por los hermanos. Em outras palavras, encarga perfeitamente com o que estás dizendo, porque estes ressentimentos são muito sutis, ao extremo de enganar a nós que conhecemos a verdade e poner em peligro nossa salvação. E quando ponemos em peligro nossa salvação, ponemos em peligro todas as outras demais áreas de nossa vida. Porque a pessoa, ela sigue indo à igreja, ela sigue lendo a Bíblia, ela sigue dando suas ofrendas, ela dá seus diezmos, ela habla com Deus, pero dentro de ela, saindo deste momento de falar com Deus, de fazer as coisas que a fé pede, ela é esta pessoa rancorosa.
Esta pessoa que nada pode ajudar, às vezes nem acercar-se a ela já dá um basta. Não quer. Entrar em detalhes, porque sabe que vão a detectar que há ressentimentos aí. Sim, assim é. Puedes falar agora de Noemi? Bueno, está escrito aí em Ruth, capítulo 1, diz assim: Isso é mais difícil para mim que para vosotras, pois a mão do Senhor se ha levantado contra mim, porque o trato do Todo-Poderoso me ha llenado de amargura, pero vacía me ha hecho volver o Senhor. Noemi, ela perdeu seus 2 filhos e seu marido. E ela estava pensando que era Deus que havia hecho todo isso. E ela estava com bronca de Deus, enojada com Deus. E antes de isso de passar, enquanto ela estava com seu marido, seus filhos eram casados, e ela era uma mulher de fé. Mas depois desta perda grande em sua vida, então ela voltou para Israel, sua terra, amargurada, falando assim: não me chame de Noemi, chame de Mara, de amarga, outras palavras. Ou seja, levando consigo uma história, ou seja, ocorreu isso, é para que eu supere. Não ponga pausa e quedo com a vida assim. Uhum. E Deus? Quem é Deus para mim? Bueno, nesse momento a pessoa está enojada, não compreende o que passou, e aí sigue. E Ruth, que era como se diz? A nuera de ella, também havia perdido o esposo que era filho de Noemi. E ella não reaccionou assim. Ou seja, a reação nossa é a eleição que eu hago em minha vida. De aceitar, todos sentimos, pero alguns se deixam ser levados por os sentimentos alimentam isso, em vez de temer a Deus, teme sobre sua vida, seus sonhos, sua maneira. Uhum. E aí é quando a pessoa vive assim. E há pessoas assim, muitas pessoas que não superam o passado, vive falando, não habla quizás com alguém, pero consigo mesmo. Ela se esquiva das coisas. Uhum. Então, Ruth, ela aproveitou, ela perdeu seu marido, pero que isso, ela foi a uma terra estrangeira, ia viver como estrangeira, pero ela estava disposta a ser a parte de ella. Quando a pessoa não há esta disposição, já é outra característica, que há alguma coisa, algum ressentimento aí de alguma coisa que ha passado. Porque que quando não você quer resuelto. Desanimado, sem força, alguém tem que empurrar, alguém tem que animar, alguém tem que recordar. Está sentida, está com alguma amargura aí. Está sendo com que sua alma esteja literalmente sendo sufocada, asfixiada. Fíjese que Noemi, ela culpou a Deus da perda de seu esposo, quando disse aí, pois a mão do Senhor se ha levantado contra mim. Não foi a mão do Senhor, não foi a mão do Senhor. Los hijos de ella, incluso que também vieram a falecer, também não foram homens temerosos de Deus, conheciam a fé, pertenciam ao povo de Deus, pero se deixaram influenciar por costumbres e tradições paganas, imorales, indevidas, e sofreram as consequências, porque com Deus é assim, Ele não nos obriga, pero também Ele não nos escatima de las consequências de nossas eleições. Assim que ela se volveu uma mulher amargada, uma mulher triste, frustrada, e aonde se assumia isto.
Cambió su nombre. Y hay mujeres que están cambiando su nombre. Mujeres que un día fueron fervorosas, temerosas, diligentes, obedientes, humildes. Es decir, el testimonio. Nosotros hemos visto esto en la iglesia. De mujeres que tienen dos testimonios. Dentro de la iglesia. No estamos hablando antes de conocer a Jesús. ¿Me explico? Dentro de la iglesia. Já liberadas, convertidas, tinham um testemunho, mas hoje já não tem mais aquele testemunho. A exemplo de lo que dizias. É dizer, o livro de Ruth deveria ser o livro de Noemi. Deveria ser a história da mulher. Ruth foi evangelizada, cuidada. Por causa de Noemi, de Por sua fé. Sim. Pero agora Noemi estava reaccionando muito mal. Porque Deus não vive da glória do passado. Escute-me. Nós vivimos por la fé. E a fé é: eu fui salvo, estou salvo e serei salvo se obedeço, se confio, se entrego, se perdono, se me perdono. Esses 12 filhos que supostamente deveriam ser salvos, não foram quizás salvos, porque eram desobedientes. E perderam sua vida. E isso passa. E na Bíblia há muertes aí porque as pessoas não quiseram obedecer. Pero não é porque meu irmão, meu filho, minha pareja, meu padre não quis que eu me vou echar a perder. A salvação é algo personal. Como mulher, deves dar o bom exemplo, ser auxiliadora, verdadeira, presente, amiga, madre, ama de casa. Pero você não pode imponer sua fé a nadie. Você não pode obrigar-me a crer, como eu tampouco a você. E às vezes há mulheres que param no tempo com ressentimentos, porque o outro não cresceu, porque o hijo não cresceu, o marido não cresceu, o irmão não cresceu, o padre não cresceu. Eu não vou crer também. Ou a vida sentimental. A vida sentimental. Tocaste em um tema muito delicado. A vida amorosa. Já tentei ser feliz em la fé com homens da igreja, pero primeiro, há poucos homens em comparação com a quantidade de mulheres. Há mais mulheres que homens, e não encontrei aquele que vou anoviar e casar-me e constituir família. Assim que vou buscar afuera. Ou às vezes encontra alguém na própria igreja que não teme a Deus. E a prova que não teme a Deus é que querem realizar seus sonhos, fantasias a sua maneira e não segundo a bendição, a orientação, a disciplina, a paciência. É dizer, echan a perder. Imagínate se você estivesse sofrendo, porque você estava sofrendo também o dolor da perda, pero você não reaccionou como eu reaccionei. Você entendeu, o Senhor me deu, o Senhor me quitou. Eu entreguei. Eu entrego. Compreendeu, foi maduro, foi me pastor. Agora imagina, é verdade. É seu pastor, mas pastor também. É o Espírito Santo que nos capacita. Porque o dolor da perda é grande. Pero você tem que elegir entregar-se ao dolor ou entregar aquele que te vai curar do dolor. Assim que eu já havia aprendido em minha adolescência que o secreto está em entregar aquele que cura o dolor. Assim que me entrego a mim, Senhor, e que o dolor que se vaya para o inferno. Por isso é tão importante a pessoa casar-se, aliar-se com alguém que seja temente a Deus. Porque nesses momentos, ele vai ser o homem de Deus e ela vai ser a mulher de Deus para ele, não? Claro, sim. Em Viviane, fíjese que Ruth não se deixou. Ruth conheceu a versão de Noemi, sua suegra, positiva, em la fé, quando tudo lhe iba bem, casada, com filhos, com nueras, exitosa, fervorosa, aparentemente uma mulher. E depois conheceu a versão de Noemi, que viúva, amargada, descreída, frustrada, entregada. Queria quedar sola, isolada. Evitando a todos. E agora, como identificar este ressentimento? Todavia duele. Você habla, te duele. Quizás nem pode falar sobre o tema, porque lhe duele. Aí está
um dolor no alma da la pessoa. señal de que há um problema en el alma. Aún continua com Não ressentimento, foi com a superado. amargura, não foi superado. Às vezes, sai de tua boca. Nada, é que as pessoas me miram com malos olhos, Nada me compreende, nada me compreende, não sabem o que eu passei. não sabe. Isto é forte. Isso, Sale, né? La boca habla de lo que o coração está lleno. Solo me juzgan, nadie me ajuda. e outra coisa, acho que é complicado para falar do tema, porque ela urge a falar deste tema, porque começa a chorar. Ou queda sensibilizada por Ou isso. irritada. Ou quer decir suas razões, duele. Né? E também se aparta e também cambia a sua maneira de ser. Antes era Como uma assim? pessoa comunicativa, Entendi. participativa, estava em todo o grupo, estava ativa na obra. Agora está distante, tem uma outra personalidade, fria, malos olhos, seu semblante, huye das reuniões principais, porque está herida. Está Então, essas são as señales para identificar o ressentimento. E aí, como deshacer-se deste ressentimento? Jesus falou. A primeira coisa, Reconhecer. Você tem que reconhecer. Se eu pongo lá na excusa de las outras pessoas, de la situação, ou quem quer que seja, isso não me dá, não vai ser com que eu reconozca. Mas quando eu realmente observo o que me passou, que eu estou fazendo, como estou atuando, eu realmente disse eu falhei, eu estou equivocando-me, eu estou pecando contra Deus. Foi isso que eu, quando barrei do altar, e Deus me hizo recordar, eu vi quão infiel eu estava sendo ao barrar do altar, orando para entregar algo que eu havia prometido a Ele, que eu nunca ia pedir a Ele algo. Não ia servir para pedir, eu ia dar para Ele. mais grave que a perda em si, do dolor, é a pessoa não reconhecer e não entregar. Porque eu fui abusada, eu fui traicionada, eu fui mal interpretada, eu fui humilhada publicamente, ou socialmente, ou mundialmente. Não importa. Pior que o dolor, pior que o que você sofreu, o abuso, o que seja, é não entregar este ressentimento, porque isto lhe está matando, isto lhe está amargando, isto lhe está quitando a razão de viver e hasta de ser salva. E ser leviana na fé. Você vê que há pessoas com um semblante triste, vêm, vai para casa, regressam, triste. Há alguma coisa mal aí. E a segunda é perdonar. Sim, quando você perdona, a primeira pessoa que você, quando dá o perdão a alguém, quando você reconhece que você falhou. Quando você falha, você não necessita de perdão? Sim. Então, por que você não perdona as pessoas? Porque muitas não se perdonaram. Às vezes a pessoa não consegue perdonar a los demás porque ela mesma não se perdonou. E que às vezes para muitas é mais difícil perdonar-se a si mesma. Que eu falhei, eu me involucrei com um nome que não devia. E essa não vem na igreja porque ela se culpa. Também. Há mulheres que dizem que eu falei coisas que não devia, que hice coisas que não devia. Eu tive uma educação, eu tive buenos exemplos, eu tive tudo para ser exitosa e não he sido, assim que eu não me perdono. Isto é feio, isto é muito feio, porque quando uma mulher, um homem, seja quem seja, não se perdona, vocês querem saber o que está passando no mundo espiritual? Querem? Diga à senhora, a jovem que está dormindo, por favor, que desperte. Desperta. Diga. Desperta. Já? Despertaram? Escute-me, estamos falando o seguinte, para quem estava dormindo. Quando uma pessoa não se perdona,
é como se no mundo espiritual, ojo, é como se estivesse dizendo assim: Jesus, todo o que hiciste na cruz não foi possível, não foi suficiente para perdonar-me. Assim que vem outra vez e sofra todo outra vez por mim. Você entenderia este valor? Que louco, por favor, jamás, verdade? Pero quando uma pessoa não se perdona, e no mundo espiritual, para os demônios, para os ángeles, para Deus e para nós outros que somos conhecedores da palavra, é exatamente o que a pessoa está dizendo. Senhor, não foi suficiente, assim que tens que volver acá e morir outra vez por mim. Por isso que é gravíssimo e a pessoa tem que perdonar-se. Sim, e ore, falar com Deus. Pero orar não de maneira religiosa, orar realmente entregando, hablando o que está aí adentro, é exemplo sujo. Sim, quando você reconhece, você perdona outra pessoa, é necessário você falar com Deus. O que você carga, o que você pensou, como você lidiou com essa situação. É necessário eu falar com Deus minhas debilidades. É necessário para mim. Quando você relaciona com alguém, você relaciona mudo? Não, tem que Então, falar. se você fala com seus padres, com a sua família, com sua amiga, com alguém, você tem que falar, expressar-lhe. Por que não com Deus? Porque Deus já sabe de todo, Viviane. Por isso que eu não lhe hablo todo. Não, pero quando mesmo que... Imagina, eu sei de todo, pero você não me disse a mim Porque como... quando eu hablo, eu expresso, sou eu que necessito hablar. Não é Deus que necessita ouvir. Vocês escutaram, senhoritas? E sou eu que necessito acercar-me, que eu faço. Sim, sim. E aí, há como também algo mais para deshacer-se do ressentimento. Aprender. Como aprender de lo que eu equivoquei, que eu hice mal. Sacar proveito deste aprendizagem. Se lo que a outra pessoa equivoca, erra, como eu erro, por que não entender que estamos em um mundo onde o príncipe é o diabo? Não? Jesus falou para Pedro: Pedro, quando te arrepentas, quando te convertas, perdão. É dizer, quando te convertas de tu erro, porque me negarás. ¿Te acuerdas? No Getsemaní, Jesus dijo, é dizer, ajuda a tus hermanos, fortaleça a tus hermanos. Você aprenda. É dizer, aprenda e agarre este limão, não era um limão, eram vários limões, 3 limões, e haga uma limonada maravilhosa. Entenderam, sim ou não? Pero não permita que esses 3 limões, essas 3 negações, te condene e te eche no inferno. Aprenda com seu próprio erro e ajude a seus irmãos a não cometer o mesmo. Que eles vejam seu exemplo, sim, fachou, pero reconheceu, perdonou, se perdonou, orou, aprendeu e agora se mantém fiel. Ou seja, haga as pazes com o que você não sabia, que você ia cometer seus erros, que você tinha que aprender o que você não sabia, não imaginava. Pedro não imaginava que ia negar Jesus. Jamás. Ele estava convicto que ia seguir até o fim, pero ele foi decepcionado por ele mesmo. Haga pazes. A hora que você descobriu que você não era tão fiel assim, Tão forte como sonava. Agora mira para adelante, haga tudo diferente, sea fuerte para seus irmãos, não sea débil, não queda mirando para trás, dizendo o que cometesse de erro. E é tão lindo que Lindo, quando Jesus ressuscitou, ele mandou mensagem para Pedro, né, dizendo, avisa Pedro, que eu vou adelante de vocês. Em outras palavras, eu não desisto. Deus nunca vai desistir de nós outros. Você quizás há adulterado, mentido, tocado no sagrado, guardado rancor.
hablado coisas terríveis de Viviane, de mim, ou guardado ressentimentos de uma obreira, ou de um pastor, de uma esposa, que lhe falou a verdade, ou houve uma situação desagradável que passou no grupo em que você hace parte, ou em seu trabalho, em sua própria empresa. Este ano quizás haya sido um ano difícil, de pérdidas, pero você não pode terminar o ano mal espiritualmente, emocionalmente. Você não pode terminar o ano, de isso se trata esta autoajuda. Por isso não pode ser um mais, tem que ser el autoajuda mesmo, de uma mulher autoajudar-se para ser história a partir de hoje. Mira como disse o Espírito Santo: se oís hoje sua voz, não endurezcais vuestros corações, como em la provocação, como en el dia de la prueba en el deserto. Ou seja, en el deserto, en la prueba, ellos endureceram su coração. Somos provados. Somos provados. En la prueba é difícil você não ter sua vontade, não querer predominar o que sientes, pensar que é normal. Não te endureça. Você pode elegir hacerlo bem. Não ser resistente. Já viu o testemunho de Viviane? Não lo haga assim. Não lo haga assim. Viu o povo de Israel? Não lo haga assim. Ser humilde. Ser humilde. Não endureça, donde vossos padres me tentaram ao poner-me à prova, e viram minhas obras por 40 anos. Mesmo que eles se enojaram, murmuraram contra Deus, Deus, por sua misericórdia, deu pão que caiu do cielo e também as gordonices. Pero eles haviam murmurado e Deus isso lo bem. Ou seja, ele provou para seu povo que ele é benigno. Era para que, se eu houvera murmurado e falado mal contra Deus e ele ser benigno, não era para que eu supera que eu actuei mal? Claro que sim. Deus em nada actuou mal. Não. Pero eles foram incrédulos, endureceram seu coração no sentido de não quiseram ceder para a vontade de Deus, senão para suas próprias vontades, e aí o coração foi endurecido e, consequentemente, disse... E por lo qual me desgostei com aquela geração, disse, sempre se desviam em seu coração e não han conhecido meus caminhos. Isso aqui me chamou muito a atenção quando eu estava lendo, é que a pessoa não conhece o caminho, já foi instruído, mas ele não conheceu porque ele não praticou. Você não sabe o bem que é meu caminho. Quando eu pratiquei, quando eu obedeci, eu vi que era importante que eu sacara e levar ao altar. Eu vi o caminho dele, eu vi quando Deus é misericordioso, que Deus é bueno para comigo. Eu vi, eu não estou escutando de nada, eu vi em minha vida. Ou seja, eles endureceram seu coração e, obviamente, não puderam conhecer, experimentar o que é o caminho de Deus lo hace bem a eles mesmos. Eles conheceram só o caminho do milagre, do poder, de atender suas necessidades, pero não conheceram o caminho de relacionar-se com Deus e conhecê-lo como Padre, como Senhor, porque não quiseram servir. Ponham-se de pé, por favor. Leia, por favor, Viviane, o versículo 12, por favor, acompanhe a leitura, que disse, tened cuidado. Hermanos, não seja que em alguno de vosotros haja coração malo de incredulidade. ¿Ves? Lo malo não é aquele que solo rouba, mente, não é aquele que solo é violento, adúltero, enganador, é aquele, disse aí, incrédulo. Coração malo de incredulidade, para apartar-se de quem? Del Deus vivo. É decir, a eleição é nossa. Se meu coração está endurecido, eu me aparto de Deus. Não é Deus que se aparta de mim, ¿ves? Se eu quebranto meu coração, se eu, como isso Jesus, inclino minha cabeça, mesmo sendo perfeito,
el Mesías, se submeteu à vontade do Padre. Então, eu me acerco. E aí o Padre hace em mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. E nada mais. Ou seja, todo o que você hace de reconhecer, de perdonar, de falar com Deus, é você se acercar-se a Deus, é usar sua fé. Porque o incrédulo O incrédulo, não ele faz pior, isso, não faz. não busca, não pede ajuda, não reconhece, não se humilha. E aí não supera, não hace as paces com Deus, com sua própria alma, com os demais, e vive sempre o passado. E fíjese que a palavra empieza dizendo a hora. A hora. Foi o que foi leído aí, no que está escrito? A hora. Está aí. E no dia, a hora. No presente, é hoje, o dia da salvação. Cerre seus olhos. Hable com Deus. Você escutou, entendeu. Agora este momento é sujo. Hable-lhe todo. Você, mulher, que está por la primeira vez e nesta reunião, e neste encontro de alta ajuda, hable com ele. Diga para ele: Senhor, revela-me aqui agora o que entregar, que nem mesmo eu sei como explicar, pero está cá dentro mim, me duele. Eu não superei esta decepção, esta pérdida, esta frustração, esta tristeza. Se você tem muita dificuldade e necessita acercar-se ao altar, vem. Vá ao altar aí onde estás. Vá ao altar, mantenha a distância a outra mulher que estará adelante a um lado sujo para não estorbar sua concentração, pero não quede-se cachada. Abra a boca, hable-lhe. Eu vou apagar meu microfone para que você esteja a gosto. Este momento é sujo. Não se deixe vencer por la vergüenza, el cansancio, la ansiedad, la timidez, la incredulidade. Hable-lhe todo. Reconozca e hable. Oh Espírito Santo, por favor, escute agora a voz de cada um, a voz del alma, a voz del coração. Este coração que está lastimado, herido, com ella mesma, herida contigo, herida com sua pareja, ou seu irmão, ou seu padre. Lo que necessita. Diga a Deus todo o que está passando dentro de ti, porque nada pode expressar por ti. Nadie. Habla com Ele, porque Ele escuta. Dígalo.
mujer no puede sentir solo una emoción, solo oír o entender. Esta mujer, no importa su edad, no importa su pasado, no importa qué religión practicó o si ha sido atea, no importa su clase social, no importa lo cuánto haya sufrido en esta vida, esta mujer ahora tiene que ser, oh Dios, libre, libre, libre de este espíritu de amargura, de tristeza, de condenación, de opresión psicológica, emocional, espiritual, física, sexual. Oh Espírito Santo, arranca ahora este peso, esta carga, arranca esta opresión, porque nosotros, ó Deus, intercedemos por ellas. Haga o que nosotros não podemos. Extenda suas manos hacia el arca de la aliança, que representa a presença de Deus. Extenda seus braços e diga para Ele: eu quero ser el arca de la aliança. Eu quero levar tu presença dentro de mim. Eu quero a paz, a alegria, o amor, o domínio próprio, a mansedumbre, a longanimidade, benignidade, bondade. Eu quero, Senhor, a força, o poder para vencer os malos pensamentos, inclinações, sentimentos, tentações, provações, persecuções, problemas. Oh Deus, vem aqui, diga-lhe mulher, diga-lhe jovem, senhora, diga-lhe acá, ora aí em sua igreja. Espírito Santo, vem habitar em mim, vem nascer de mim a própria arca da aliança, porque eu estou falando lo que he traído cargado adentro mío. Dame, Senhor, um novo coração. Eu quero sepultar mi querer, eu quero sepultar mi querer. Barre os braços, minha alma está tão triste, minha alma está tão triste, pedindo tu perdão, pedindo tu perdão. Pídale, dame, Senhor, Dame, Señor, um novo coração. Necessito, mi Senhor, ouvir tu voz. Necessito, mi Senhor, ouvir tu voz. Dizendo: hija, estou aqui. diciendo, hija, yo Estou aqui. Sentir tu carinho, sentir tu cariño, sentir tu perdão, sentir tu perdão. Dame, Senhor, um novo coração. Dame, Senhor, um novo coração. Vem, mi Senhor, a renovar-me. mi Señora, renovaré Tu amor, aceitar-me. con tu amor, Aceitar-me. Com tu Espírito a envolver. tu espíritu envolver Vida em mi ser. toda mi vida Vida em mi ser. Vem, dámelo. Vem, mi Senhor, a renovar-me. Com tu amor, aceitar-me. con tu amor, Él te acepta. aceptarme, Com tu Espírito a con tu envolver-me. espíritu Sea envuelta aí a hora para entregar em tu altar. Me vivi, adore-lo, vem-me, Senhor. Ven, mi Señor, Glorifique-lo. renovarme, Diga-lhe todo, con todo, tu todo. amor, Soy tuya. aceptarme, Mi passado já não me con dominará. tu espíritu Rencores, envolver bronca, ressentimento. toda mi Nunca vida mais, nunca en mais, mi nunca ser. mais. Ore, Mi Señor, adore-lo. renovar Entregue todo, todo, con tu todo. amor, aceptarme, con tu espíritu envolver para entregar en tu altar Mi vivir.
E Ele recebe agora tu espírito, tu mente. Ele recebe agora tu coração, tu alma. Ele recebe tu corpo, tu vida, mulher. Aleluia. Lindo, glorioso. Sou tuya, dígale, para viver para ti. Agora descobri a razão por la qual existo. Elohim, dígale. Cumpriré com a missão que me confiaste como mulher. Já seja casado, solteira, viúva, divorciada. Cumprirei com a missão que me confiaste, Senhor. De cuidar de lo mais valioso, tu Espírito. El Espírito que me has dado, a inteligência, a sabedoria, el alma, lo mais precioso que é minha alma, mi salvação. E que mi corpo seja um instrumento em tus mãos para servir-te, salvando almas, cuidando das pessoas que o Senhor ha hecho a ser parte de minha vida diretamente. Receba, Deus, estas mulheres em tus braços, em tu altar. Sejam livres de toda carga, opressão, todo peso. Seja perdonada, se perdone e perdone. Diga o nome da pessoa que lhe humilhou, lhe despreciou, lhe mentiu, lhe humilhou, lhe enganou uma e outra vez. Diga o nome desta pessoa que isso de seus sonhos lindos, românticos, maravilhosos, uma pesadilla, uma humilhação familiar, social, pública. E diga: eu te perdono. Seja livre, mulher. Seja agora livre como uma águila para voar bem alto. Aleluia. Sim, seja livre, livre, livre. Oh, Padre, nunca mais estas mulheres vuelvan a ser enganadas por seu próprio coração, pensamentos, inclinações. Nunca mais. Agradeça a Ele, esteja ora e sorrir ao mesmo tempo. Gozo llena sua alma, seja bautizada com o Espírito Santo, receba a hora, o Espírito Santo, ele entra a hora, e uma certeza absoluta que eres agora hija de Deus, hija de Deus. Já não há mais medo da vida, da morte, dos problemas, do diabo, já não há mais, sim, passado de acusação, porque ele já não existe mais. Aleluia. Regrese a seu lugar, livre, forte, feliz, em paz consigo mesmo. Muitas graças, Senhor Jesus. Muitas graças por lo que estás haciendo. La vida es triste sin Jesús, es vacía, es fría, sin calor. Es vacía y fría sin calor. Es como un pájaro que vuela. Es como un pájaro que vuela sin destino. Sin destino. Vagando. Vagando. Yo que na vida já sofri demais. Yo que la vida ya sufrí de más. Sin conocer el verdadero amor. Sin conocer el verdadero amor.
las noches desta vida, En las noches de esta vida, eu cargava mi dolor, yo eu cargaba mi dolor. eu encontrei tu grande amor. Tu gran amor, Jesus, mi vida assim cambiou, vida así cambiou. Solo em ti eu descubrí la razón la razón de ser feliz. Fuerte, eu encontrei tu grande amor, Jesus. Mi vida se cambiou. Solo em ti eu descobri que la razón de ser feliz te adoramos, ó Cristo. Te adoramos, oh Cristo, Porque te te rendimos honor. Porque ressuscitaste e ao mundo mostraste tu poder e tu amor. Ahora, tu eres nuestro consolador, nuestro Rey y libertador, el príncipe de paz, la rosa que sanó, el supremo y poderoso Jesucristo. Mientras vos yo tenga en mí, vamos mujeres, diga, y brille en mi rostro tu luz, Jesús. te quiero adorar Y hablar de tu amor, dedicándote mi vida a ti, Señor. Te quiero adorar en los momentos buenos y malos, de tu amor, de tristeza y alegría, dedicándote mi en la vida prosperidad a o ti, la dificultad. Señor. Mientras vos, y brille. Te quiero adorar, Adorar y hablar de tu amor. dedicándote mi vida a ti, Señor. Sente-se, por favor. Ponga atenção nos detalhes deste caso verídico e já haremos uma oração com ustedes que já têm a oração de Jesus. Você que já tem aí a oração mais corta e mais poderosa já existente em la história da humanidade. Você que já está preparando-se para subir ao altar domingo dia 14, um outro dia de sua eleição. Por favor, se você aún não escreveu, não hizo sua petição, antes de escrever, ore e que sua petição seja para ser a vontade de Deus. Que seja seu espírito em você e para os que já o têm, que seamos usados a Deus, por Deus, ao extremo, como foi Jesus. Por favor, ponga atenção. Yo creía que mi vida era perfecta hasta el momento que mi mamá fallece. Fui creciendo a base de las cosas que yo creía que estaban bien. Yo tomaba mucho como referencia a mi mamá y a mi papá y creía que lo que iba en mi adolescencia, eso me causó un dolor y yo decía que yo no quería eso para mí. Y consecuentemente me di cuenta que fui repitiendo esas mismas situaciones cuando fui teniendo otros tipos de relaciones.
Después conocí actualmente el que es mi esposo, lo conocí en el trabajo y yo sabía que él era un hombre comprometido y que tenía una mujer y que tenía una hija. A mí no me interesó absolutamente nada de eso y me involucré igual. Eso trajo un problema porque aunque yo le brindé, él deja a esa mujer y él se viene a vivir conmigo y él estaba viviendo una doble vida. Estaba conmigo y estaba con esa persona. Cuando él iba a ver a su hija, él hacía esta doble vida, digamos. Yo me entero lo que sucedió a través de esta persona que viene y me lo cuenta. Para mí me lo dijo en un momento muy difícil para mí porque yo estaba atravesando con este embarazo que no era deseado porque fue así de la nada, digamos. Y ahí dije, no, yo no puedo. Yo no puedo tener un hijo con este hombre, yo no puedo seguir con esto. En este momento es la mejor excusa para mí terminar con esto. Y ahí tomé la decisión de abortar. Yo creía que estaba haciendo bien. A causa de eso tuve pesadillas, soñaba con cosas horribles, horribles. Ni yo me perdonaba lo que había hecho. Para mí yo había matado a una persona. Pero en ese momento no tuve la capacidad de poder tomar buenas decisiones. Yo creía que hacía las cosas bien y quería terminar con esa relación, dejarlo. Y él insistió. Bueno, le di una oportunidad, pero las cosas no mejoraron, empeoraron, porque yo estaba muy enferma de los celos, lo trataba mal, no lo dejaba ir a ningún lado. Todos los lugares que él iba tenía que ir yo, porque no confiaba en él, porque no lo había perdonado de verdad, no lo dejaba ir ni siquiera a los actos de su hija. Si él tenía que ir a algún lado, tenía que ir yo. Y consecuentemente fue un arrastre de muchas cosas y lo que rebalsó realmente el vaso fue cuando perdí a mi mamá. Cuando perdí a mi mamá, cuando ella muere, fallece, ahí ya no podía más. Mi vida, yo renuncié a mi trabajo, estaba muy mal emocionalmente, no podía dormir en las noches, tenía depresión, no podía dormir con la luz apagada, sentía que me dolía todo el cuerpo, el brazo, el pecho. Creía que me iba a pasar lo mismo que le pasó a ella. Ella murió en un paro, le agarró un paro cardíaco en una operación. No era algo que esperábamos, pero lo que a ella le sucedió en mí generó un trauma. Y eso me lastimó mucho por dentro, eso me causó mucho dolor y ahí tomé la decisión. Hablé con actualmente que es mi esposo hoy en día, de venir a participar en las reuniones. Él ya había participado, pero él era una persona que no era constante, él también dejaba. Empecé a participar de a poquito, no entendía muy bien, pero yo quería cambiar, yo quería algo distinto, yo quería sacar esta angustia, esta tristeza, tuve que aprender a perdonar. Dios fue sacando esa tristeza, ese dolor, Él me fue transformando, me fue puliendo, me fue dando ese valor que yo necesitaba para cambiar, porque yo a la fuerza de mi voluntad yo no podía. Yo creía que podía, pero yo no podía. Y de a poquito Dios me fue dando ese valor, me fue transformando de adentro hacia afuera. Y cuando llega la hoguera santa, yo aproveché, lo vi como una oportunidad, dije, yo voy con todo, digo. Voy a hacer lo que tengo que hacer, cueste lo que cueste. Mi sacrificio emocional fue sacrificar mis emociones, mis actitudes, mi manera de ser, mi manera de actuar como yo era, para yo recibir el Espíritu Santo. Porque yo quería el Espíritu Santo, yo quería con todas mis fuerzas realmente tener a Dios dentro mío. Yo quería tener esos frutos, tener amor, tener paz, tranquilidad, sobre todo paz, porque me sentía tan angustiada que decía, si yo tengo a Dios dentro mío, Él me va a transformar la vida, de adentro hacia afuera. Mi sacrificio económico, en ese momento, vendí cosas de mi casa. Vendí varias cosas, todos los ingresos que tenía lo puse en el sobre.
todo. Todo lo que iba entrando lo puse en el sobre. Me costaba, sí me costaba, porque vendí todas las cosas. Lo que tenía, mi cama, mis respaldos, mis muebles. Y yo dije, yo quiero todo. Y si yo lo doy todo, yo sé que Dios me va a dar todo. Subo al altar, entrego mi sacrificio, digo, yo te lo entrego todo, Señor. Te entrego todo, quién soy, lo que tengo. Te entrego este sobre que representa obviamente mi sacrificio económico. Yo sé que yo bajé con la certeza de que Dios iba a hacer su parte. Como yo lo di todo, Dios iba a darlo todo también. En ese momento, a las semanas, yo recibí el Espíritu Santo. Y en ese momento me largué a llorar y me puse muy feliz. Porque yo sé que Dios vive dentro de mí. Bueno, hoy no soy una mujer engreída, no soy una mujer soberbia. Aprendí a perdonar, a sacrificar, a hacer mi parte como esposa, a también a ceder, no esperar que el otro ceda, sino también hacer mi actitud, o sea, también a ceder, a dar el primer paso, no esperar que el otro haga para hacer. Tengo paz. Estoy tranquila, tengo amor y sobre todo yo sé que Dios vive dentro de mí porque Él reina en mi vida, en mi corazón. Él es la mayor riqueza. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida, es encontrarlo a Él. Valió la pena sacrificar por el Espíritu Santo. Porque yo quería todo lo que decía. Yo quería bondad, quería felicidad, quería amor, quería paz. Quería todo lo que estaba escrito, lo que Dios decía en su palabra. Y hoy nuestro matrimonio está súper bendecido. En ese momento iniciamos a hacer las cosas bien, nos guardamos para el matrimonio, vivíamos juntos, tomamos la decisión de separarnos, de vivir separados. Yo no quería en ese momento, pero tuve que sacrificar eso. Llegamos al altar, hicimos propósito para que ese matrimonio sea bendecido. Hay amor, hay dedicación, hay confianza, hay comunión. Hay perdón, todo lo hablamos, no hay algo que no se ha hablado, sobre todo la confianza, que es lo que más me costaba a mí, era confiar en Él. Y Dios también me dio esa seguridad, ¿no? De decir, es Él, porque yo sé que Dios aprobó el matrimonio. Y Dios restauró todo, absolutamente todo, sobre todo de adentro hacia afuera. Y hoy realmente soy una mujer realizada. Yo te quiero hacer un desafío a vos, si estás pasando por una situación similar a la mía, si has vivido algo similar a lo que yo he vivido, te quiero invitar, te quiero desafiar más que nada a que vos participes de esta hoguera santa, a que sacrifiques todo lo que tengas que sacrificar, porque recibir el Espíritu Santo y tener a Dios en tu vida no se compara con nada. Com você acá fisicamente, pero se já existe tu voto, ponga as manos sobre su pecho, su coração, las que vão a ser agora su voto, acerque-se ao altar. Deus já lhe dijo, Deus já lhe revelou, e Ele lhe pide agora o que sacrificar em su espírito, em su mente, como também em su coração, em su alma e em su cuerpo, lo material, em su vida. Senhor, que este voto de sacrifício máximo, de expressão, de entrega total, venga a trazer a resposta que esta mulher necessita, esta adolescente, esta adulta maior, esta senhora. Vem Espírito Santo e contesta-las a hora já, antes mesmo que Viviane e eu cheguemos ao jardim del Getsemani, que chegue a resposta. Dígale aí a hora, Senhor, eu he hecho minha oração, acá está minha petição, e é única. Sea hecha tu voluntade em mim. Dígale, 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 Senhor, eu não quero mais fazer minhas vontades. Se você vai fazer seu voto, acerque-se ao altar. O voto de
entrega máxima. Por favor, Espírito Santo, capacite a cada um de nós outros a apresentar em tu altar lo que nunca antes lo hicimos, porque lo que hiciste no Getsemani foi algo único, foi a expressão máxima de entrega, confiança, humildade, obediência. Assim que, Abba, Padre, oraste, nós outros também devemos orar de igual maneira. Abba, Padre, que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba, Padre, Abba, Padre, me ofereço em sacrifício em tu altar. te ofrezco el sacrificio en tu altar. El Cordeiro que o Senhor nos entregou. Del Cordero que el Señor nos entregou. Foi molido a causa de nuestra maldade. fue molido a causa de nuestra maldad. Aún sabiendo el sufrimiento que tendría que enfrentar. Sabiendo el sufrimiento que tendría que enfrentar, Obediente se humilló hasta el final. obediente se humilló hasta el final. Getsemani, Getsemani, valle de mi dolor, valle de mi dolor, el lugar que me revela el lugar que me revela la esencia de quien soy. la esencia de quien soy. Getsemani, Getsemani, testigo de este amor, testigo de este amor, donde se derrama el alma donde se derrama el alma de cada hijo de de Dios. cada hijo de Dios, Abba, Padre, Abba, Padre, que se haga hoy en mí tu voluntad. que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba, Padre, Abba, me Padre, ofrezco en sacrificio en tu altar. te ofrezco en sacrificio en tu altar. Padre, por favor, revele-nos que mais podemos, devemos, e o Senhor espera que hagamos antes de subir a tu altar, domingo dia 14. Pois eu confio a estas milhares de mulheres em toda a Sudamérica em tus manos, em nome de Jesus. Guarde aí, por favor, a oração de Jesus e prepare-se para quando tendrás as manos lavadas em água consagrada, aromatizada, que as obras das manos destas mulheres, ó Deus, prospere em casa, no trabalho, e patrocine tua obra, como as mulheres que apoiavam ao Senhor, sustentando ao Senhor em suas missões quando acá estuviste, e em espírito de adoração, e já haremos a última oração cantando com alegria, com fé, com determinação. Si atentamente oigo a Dios y los mandamientos suyos obedezco, el Señor mi Dios me exaltará sobre todas las naciones. Donde esté, yo no correré detrás de bendiciones. Sé que ellas me van a alcanzar donde ponga yo la planta de mis pies. Sé que llegará así su bendición. Bendito seré en la tierra, bendito seré. Cuando profetice, sé que mi voz será la voz de Dios. Bendito seré en el campo, bendito seré por donde
yo pase y donde yo toque, bendecido será. Cuando obedezca su voz. Bueno, Viviane tiene una sorpresa que las esposas le van a entregar en manos. Yo pido la comprensión. Hoy tardamos un poco más porque yo me excedí, obviamente. Hombre siempre habla más que mujer. Así que, por favor, discúlpeme y perdóneme, por favor. Viviane, este marcador es para recordar a las mujeres del ayuno y de este live que usted va a hacer durante el ayuno de Daniel. Yo voy a estar hablando con ustedes por Instagram, Facebook, a partir del día 10, y será esta próxima semana. Empezamos el ayuno de Daniel y todos los días voy a estar ahí con ustedes. Bueno, ustedes pueden recibir entonces este marcador, por favor. ¿Perdón? Está en el compartimento. Oh, perdón, yo no sabía. Entonces va a ser todos los días a las 17 horas, ¿verdad? Aquí está. Bueno, usted puede acceder a través del Godlywood Sudamérica. ¿Correcto? ¿Está ahí? ¿Ya? ¿Quién quiere llevar uno más para entregar para una mujer que no pudo venir o participar hoy? Por favor, haremos la última oración. Por favor, Viviane, sus consideraciones finales. Vamos aproveitar este ayuno de Daniel, já empezando, já nos preparando, já. Porque quando nós nos preparamos, nos ponemos dispostos a hacer sacrifícios, ponemos uma regra, uma ordem, uma disciplina em lo que temos que fazer. Bueno, yo quero hacer mi petición en la última reunión de autoayuda de este año a las mujeres. Yo quero saber sobre su testemunho, sua experiência, você que foi bautizada com o Espírito Santo, você que foi rescatada na autoajuda, você que tem um testemunho já de superação, transformação, cuente-nos, cuente a esposa, cuente ao grupo que você pertence, deixe seu comentário achar e no Instagram do Godlywood de Sudamérica, porque nós queremos saber o que Deus ha hecho em vossas vidas. Estou esperando a Argentina participar aí no Sudamérica, mas a Venezuela, Colômbia, como é isso? Bueno, participar Bolívia, Peru, Equador, Paraguai, Uruguai. Bueno, voy a hacer la última oración. Curve la cabeza, es decir, incline su cabeza, por favor. Não diga nada, porque todo lo que hemos hecho, Senhor, e aprendido não quedará en el olvido. Assim que respire profundo, llévanos em paz a estas mulheres, proteja, Senhor, livrando-las de acidentes, assaltos, catástrofes, como também de los malos e del mal. E que este final de semana seja desfrutado em família, com saúde, integridade física, espiritual e emocional e familiar. Pues yo las despido con tu bendición. Alce la cabeza, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer la luz de su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Que el Señor Jesús sobre ti alce su rostro y de la paz, la alegría de la salvación y su protección. Hoy, mañana y para todo siempre. Você que recebe esta bendição, extenda seus braços hacia a palavra de Deus em pantalla e leia em voz alta: Senhor, muéstrame tus caminhos e ensina-me tus sendas, guia-me em tu verdade e ensina-me, porque tu eres o Deus de minha salvação. Em ti espero todo o dia.